Os irmãos podem assentar. Louvamos a Deus por essa oportunidade que nós temos de estar aqui na casa do Senhor, né? O salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como nós acabamos de declarar, né, nessa música, uma coisa peço a ti e eu a buscarei, né? Que nós possamos habitar na casa do Senhor, ainda que hoje nós estejamos cumprindo, né, toda essa questão que precisa do álcool gel, das máscaras, mas alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que haja sempre no nosso coração essa alegria, essa disposição de estarmos aqui na comunhão, cultuando e bendizendo o nome do Senhor. E foi nos dada hoje a oportunidade de compartilharmos uma meditação, e eu gostaria que vocês estivessem abrindo as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. Eu sei que essa história é bem conhecida de muitos irmãos, e nós vamos estar lendo e meditando um pouquinho, né, sobre a vida deste homem que foi chamado por Deus, o profeta Elias, né, e fez grandes feitos, né, com a graça e a unção do Senhor, mas que viveu um momento, podemos dizer, decepcionante, né, na vida dele, como nós também vivemos momentos em que pensamos em parar, pensamos em desistir, e que nessa noite o Senhor esteja ministrando no nosso coração, que o Senhor esteja trazendo o seu consolo, que o Senhor esteja trazendo da sua força, da sua alegria, do seu fortalecimento sobre as nossas vidas nesta noite, porque nós precisamos a cada dia. E antes de ler, eu gostaria de estar orando mais uma vez. Senhor, nós bendizemos, nós exaltamos o teu nome, Deus, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, Deus. Obrigado, Deus amado, nos alegramos sim, Pai, de podermos estar aqui erguendo mãos santas, de podermos estar aqui cultuando na comunhão, Senhor, bendizendo o teu nome, mas que neste momento o teu Espírito Santo esteja, Senhor, alcançando cada coração, seja aqueles que estão aqui presentes, ou aqueles, ó Deus amado, que neste momento estão assistindo essa live, que o teu Espírito Santo, Deus, esteja alcançando, esteja tocando, esteja ministrando, que o teu Espírito, Deus amado, que é consolo, que é força, que é poder, que é vida, neste momento, Deus, esteja alcançando a cada um de nós e trazendo, Senhor, o ânimo, Deus, para que possamos mais uma semana prosseguir, ó Deus amado, rumo às conquistas, aos desafios, a tudo aquilo, Senhor amado, que irá demandar, ó Deus amado, durante, Senhor amado, os dias que virão. Estamos aqui porque precisamos desta força, estamos aqui porque queremos mais de Ti, estamos, ó Deus amado, frente, Deus, quem sabe neste momento, ao computador, ao celular, ó Deus, assistindo essa live, porque desejamos nos alimentar, como ouvíamos ontem, precisamos, ó Deus, e a nossa alma anseia ouvir pelos teus conselhos, pelos teus preceitos, pelos teus ensinos, Pai. A nossa alma anseia se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é agradável, para que possamos, ó Deus, resistir o dia mal, Pai. Toma os nossos corações, toma as nossas vidas, leva cativa a tua presença, os nossos pensamentos, e que não seja, Senhor, o meu falar, que não seja a minha voz, mas que seja o teu Espírito Santo ministrando, confirmando, consolando, convencendo, Pai, os nossos corações, assim como tu tem falado ao meu coração. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. 1 Reis, capítulo 19, diz assim, a partir do versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou, e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor,
tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Até aqui. Eu quero falar um pouquinho, e quando eu meditava nessa palavra, Deus já tem falado comigo, me vinha o tema: por que você se escondeu? E eu pensava que Elias, um homem, um profeta chamado da parte do Senhor, se nós lermos aqui os capítulos anteriores, nós vamos ver quantas coisas esse homem, um profeta, ele foi usado da parte do Senhor, quantas coisas por intermédio desse homem, coisas, milagres foram acontecendo, a palavra do Senhor foi sendo apregoada, quantas pessoas por meio dos milagres e de tantas coisas que foram acontecendo, conheceram a Deus. Mas chega agora um momento, e até antes no capítulo 18, se nós lermos ali, fala de uma das grandes conquistas de Elias, ali dos profetas de Baal, quando ele vai e ele mata esses homens à espada e o nome do Senhor é glorificado. Só que agora nós nos deparamos com um homem decepcionado, um homem frustrado, um homem que mediante um decreto ele resolve se esconder. Um homem que mediante um recado que ele recebeu, a decisão que ele tomou no coração dele foi se esconder. E quando eu pensava nesse tema, o que Deus colocava no meu coração é: por que você se escondeu? E eu entendo que uma das coisas que em muitos momentos nos fazem nos escondermos é a decepção. Às vezes nós colocamos uma expectativa tão grande em feitos que o Senhor faz, e esquecemos que o Deus que nós servimos é um Deus grande. Elias, ele vinha de uma grande vitória, mas quando ele recebe apenas um recado, nós lemos ali: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. O que ela estava dizendo? Que ela iria matar Elias. Só que Elias tinha derrotado 400 homens. E agora Elias estava amedrontado perante uma mulher, perante uma rainha. Um recado fez com que Elias paralisasse. Um recado fez com que Elias se decepcionasse. E eu penso que em muitos momentos o que faz, em muitos momentos nós nos escondermos, é a decepção. Nós começamos a dar mais ouvido às más notícias. Se nós hoje sentarmos na frente da televisão ou até mesmo perante as mídias, nós sabemos que nós estamos ouvindo tantas informações com esse tempo que nós estamos vivendo. E quantos de nós estamos escondidos? Até, quem sabe, viemos ao culto, marcamos ali o horário da reunião, mas estamos escondidos. Não estamos exercendo com avidez aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Não estamos nos colocando na brecha. Não estamos nos levantando pela madrugada. Não estamos realmente requerendo aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Mas estamos decepcionados, escondidos, achando que é o fim,
que é o fim da igreja, que é o fim de tudo aquilo que quem sabe nós planejamos para este ano, que é o fim de todos os sonhos e projetos, porque afinal nós estamos confinados em casa, porque afinal hoje nós não podemos estar na sua totalidade dentro da igreja, porque afinal hoje algumas reuniões não podem acontecer. Quem sabe quantos de nós estamos como Elias, escondidos numa caverna. Mas quem sabe essa noite o Senhor manda te dizer: sai dessa caverna. Sai da caverna. O Deus que ajudou Elias a derrotar os 400 homens, ali os profetas de Baal, Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus não foi pego desapercebido. Eu já vi vários irmãos ministrarem aqui. Deus não foi pego de surpresa. A Covid chegou e Deus está apavorado. O que será? O que vai acontecer com a minha igreja? Não. Só que Elias foi pego de surpresa, porque ele criou uma expectativa no coração dele de algo que Deus não havia dito. A Bíblia não nos fala, mas quem sabe Elias, ele acabou achando que, bom, agora, 400 foram derrotados, 400 profetas de Baal, Jezabel vai ter que se render. Só que pelo contrário, ela vem muito mais enfurecida e agora ela manda um recado para ele. E aquele homem que outrora, ontem, estava lá em cima, bradando, glorificando ao Senhor, agora estava decepcionado em fuga. E isso nos demonstra que sem Deus nós não somos nada. E nesse momento eu vejo a fragilidade de um homem que ontem estava ali, glorificando, bradando, derrotando 400 profetas. E agora, mediante um recado que chega até ele, ele está em fuga. E eu entendo que a decepção nos faz deixar obras inacabadas. A decepção nos faz deixar coisas pela metade. Porque nós nos sentimos tão feridos. Nós achamos que como? Porque a Bíblia não entra em detalhes. Mas quem sabe no pensamento de Elias era como? Como assim? 400 profetas foram derrotados. E como que essa mulher ainda continua tentando ameaçar, enfurecida? Quem sabe naquele momento Elias não esperava aquela reação. E aquilo gerou uma decepção muito grande no coração dele. E fez com que Elias entrasse em fuga. Elias foi caminho ao deserto, como diz aqui, algo que Deus não tinha mandado ele ir. E o que eu acho interessante é no versículo 3 que diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Quantos de nós, em função das nossas frustrações, em função das nossas decepções, estamos deixando o moço? Estamos deixando coisas inacabadas. Quem sabe esse ano o teu esposo, a tua esposa, a tua família, teus filhos, coisas já estavam acontecendo na tua vida. Deus estava te usando como um canal. Mas a decepção, a frustração fez com que, não, deixa aqui. Fica aí, eu vou voltar para trás. E nós estamos hoje, ao invés de seguirmos, avante aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, nós estamos caminhando para trás, decepcionados, frustrados, porque as coisas não saíram como nós esperávamos, porque os nossos planos, quem sabe, nós pegamos aquele caderninho que nós anotamos, os projetos e os planos para esse ano, e nós olhamos e pensamos, não, esse ano não dá mais. E nós paramos. Estamos escondidos, estamos frustrados, deprimidos, cansados, como Elias estava. E deixamos as coisas pela metade. O moço ficou ali. Ele disse, não, vou te deixar aqui. E ele voltou. E quem sabe quantas coisas estão pela metade. Quem sabe quantas coisas na nossa casa já estavam acontecendo. Mas pela nossa decepção, de coisas que nós não entendemos, de coisas que nós ouvimos e chegou distorcida ao nosso ouvido, nós paramos e soltamos tudo. E estamos escondidos. Achando que não vale mais a pena, achando que maior é o recado que nós recebemos, maiores são os decretos que nós estamos ouvindo do que o Deus que nós servimos. E quantos de nós hoje estamos dando muito mais importância àquilo que nós estamos ouvindo de homens do que aquilo que nós sabemos que a palavra diz? A Bíblia diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. E se não é para andar ansioso, não importa se é no tempo de Covid ou não é no tempo de Covid, não é para andar ansioso. Não é para se preocupar com o dia de amanhã. Só que em muitos momentos nós preferimos começar a olhar os decretos, os recados que nós vamos recebendo e a nossa fé vai esmorecendo e nós vamos baixando a guarda e nós começamos a ter a atitude de Elias. Ora estávamos lá bradando com as vitórias, ora estávamos aqui cultuando, bendizendo ao Senhor. Hoje estamos frustrados, trancados, deprimidos, questionando tantas coisas quando não é tempo disso.
É tempo que o Senhor nos chama, irmãos. Deus nos chama para fazer a sua obra. Deus nos chama para que pessoas sejam alcançadas. Deus nos chama para que nós possamos ser resposta dele nesse tempo. Tem tantas pessoas carecendo. Tem tantas pessoas andando de um lado para o outro procurando uma resposta. E nós vamos estar trancados na caverna. Não é tempo disso. Não é tempo de estarmos na caverna. Não é tempo de estarmos escondidos. Não é tempo de nós estarmos... podemos sim nos decepcionar, mas não deixarmos que a decepção seja maior do que aquilo que Deus está propondo para nós nesse tempo. Porque a decepção nos faz deixar as coisas pela metade. A decepção nos leva para esses lugares em que nós não entendemos. E a outra coisa que eu vejo aqui na vida de Elias é que ele chega até essa caverna. E o que eu aprendo com Elias é que, ao contrário do secreto, que quando nós vamos para o secreto, como Mateus fala, e ali nós reconhecemos que nós não somos nada sem Deus, e ali nós reconhecemos o quão limitados, o quão falhos, o quanto nós precisamos de Deus, porque se não é Ele conosco, nós não conseguimos. Se Deus não estiver conosco, realmente, às vezes não dá vontade nem de acordar. Se Deus não estiver conosco, a vontade nem é sair de casa. Mas quando nós vamos pro secreto, nós sabemos que a nossa força vem do Senhor e Ele nos guarda. Agora, quando nós vamos para a caverna, nós nos decepcionamos, nós nos deprimimos, a nossa força se vai, nós nos desanimamos. E a outra coisa que acontece, nós nos envaidecemos. Porque aí eu vejo aqui Elias dizendo no versículo 10... Eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só. A caverna nos torna altivos, a caverna nos torna vítimas. Nós achamos que é só nós. Não, sou eu que fiquei. Não, está demais, está cansativo, assim não dá. E aí eu vejo a diferença da caverna para o secreto. O secreto me leva para mais perto de Deus. O secreto, quando eu levanto dali, eu tenho força, eu tenho ânimo. Mas quando eu vou para a caverna, eu desanimo, eu me torno uma pessoa altiva, eu me torno vítima, porque eu acho que tudo é comigo, só me ofendem, só falam de mim. Não, para mim basta, como Elias disse. Ele falou, basta, para mim deu. Olha só tudo que eu fiz, e olha só, vem essa mulher com... Não, para mim basta. Ele achava que ele estava dizendo basta para os homens, mas na verdade Elias estava dizendo basta para Deus. E quantos de nós estamos assim? Em muitos momentos nos sentindo vítimas da situação, dizendo não, para mim basta, eu vou ficar em casa mesmo. Para mim basta, assim desse jeito não dá. Quando na verdade é tempo de nós nos levantarmos. Quando na verdade é tempo de nós irmos pro secreto e não para a caverna, irmãos. Deus está nos chamando, é tempo de nós sairmos das nossas cavernas. É tempo de nós sairmos dessa vitimização. É tempo de nós sairmos dessa penalidade, onde parece que é só nós somos oprimidos, só falam de nós, só nos cobram, só nos exigem. Só eu. Não, não é só eu. Tem muitas outras pessoas, tanto tem que nós estamos aqui, cumprindo sim as devidas regras, né, como precisa ser perante o culto, mas prova é que não sou só eu que nós estamos aqui reunidos. Nós temos culto domingo, nós temos culto quarta, e os irmãos estão aqui, então quer dizer que não sou só eu, não é só você. Não é só você que está nos assistindo. Ainda existem remanescentes. Ainda existem pessoas que têm se levantado pela madrugada. Ainda existem pessoas que têm vindo aqui orar pela manhã. Ainda existem pessoas que têm pagado um preço. Não é tempo, irmãos. Saia dessa caverna da vitimização. Porque quando nós estamos na caverna, nós ficamos isolados. E esse isolamento cega a nossa visão e faz a gente ficar lá, desculpem a expressão, mas o meu esposo ele usa uma expressão, lambendo as feridas. A gente fica que nem cachorro, lambendo as feridas. Ai, pobre de mim, coitado de mim, só eu aqui em casa, sou só eu. E aí, não sou só eu não. Há um povo que clama, há um povo que tem pagado um preço. Há pessoas que ainda estão fazendo. Outro dia eu me alegrava em Deus. Eu olhava com Samuel toda terça ou quarta. A gente assiste as lives das crianças. E eu dizia, Deus, obrigado. Aí estão os remanescentes. As crianças não podem vir na igreja. Mas os Elias estão se levantando, estão saindo da caverna. E estão fazendo algo para que as crianças sejam alcançadas.
Então não é tempo de ficarmos na caverna, porque o Deus que nós servimos é maior que Jezabel, é maior que os 400 profetas de Baal. Se ele ajudou Elias a derrubar os 400 profetas de Baal, com certeza ele daria uma nova estratégia para que Elias não morresse. Mas Elias preferiu se apegar ao decreto, a toda aquela falação e se esconder. E quantos de nós estamos assim? Não vamos fazer. Não dá. Não, sou só eu. Não, para mim basta. Agora deu, vou até aproveitar esse tempo da quarentena. Eu vou no culto, eu agendo ali e vamos ficar assim no mas. Para mim já deu o que tinha que dar. Só que não é tempo disso, irmãos. Não é tempo de sairmos da caverna, é tempo de nos lançarmos no secreto, é tempo de irmos para a profundidade e recebermos essa revelação do Senhor, e sermos alimentados, e sermos aconselhados, como o presbítero Miguel falava ontem, pelo Senhor, e sermos alimentados pelo Senhor, e voltarmos àquilo que nós fazíamos antes. Não é porque a quarentena chegou, não é porque temos que em muitos momentos cumprir, com algumas ordens, alguns decretos, que nós vamos abandonar a nossa fé, que nós vamos nos trancafiar na caverna, achando que tudo é só nós, que só nós sofremos, só nós padecemos, só nós somos... Não, ainda existem pessoas, ainda existem remanescentes, e nós precisamos sair desse lugar, porque essa caverna tem nos tornado em muitos momentos vítima da situação. Essa caverna tem nos deixado com o espírito altivo, achando que eu já fiz o que tinha que fazer, já deu o que tinha que dar, agora deu, agora não precisa mais. Agora eu vou ficar onde eu estou. E o que eu acho mais interessante é que Deus faz uma pergunta para Elias: o que fazes aqui? E quem sabe nessa noite Deus está fazendo para nós essa pergunta: o que fazes aí? Quem é que te mandou ir para a caverna? O que fazes aí? Por que tu paraste? Por que tu te escondeste? Por que tu deixaste que os decretos, que as situações, que as coisas que vieram juntamente com toda essa situação do isolamento da Covid, os decretos que vieram, por que tu permitiste que isso te decepcionasse? Por que tu permitiu que isso acabasse desligando o teu relacionamento comigo? Por que tu permitiste que isso fizesse com que o teu coração se enrijecesse? Por que tu está aí na caverna? O que fazes aí? Eu não te mandei para esse lugar. O fato de tu ter tido uma grande vitória não significa que decretos não virão sobre a tua vida, que decretos não virão sobre a tua família, mas a diferença é estar no lugar certo. O fato de nós termos grandes vitórias, irmãos, não significa que logo ali nós não vamos passar uma situação, às vezes uma perda, uma situação que nós não esperávamos. Mas a questão não é o decreto que vem depois, mas é onde eu estou. Será que eu estou no lugar onde Deus me chamou? Será que no meu coração ainda arde aquela chama do chamado ministerial? Ainda arde aquele desejo de fazer obras maiores? Ainda arde aquele desejo de fazer coisas para o Senhor? Ou eu estou, não, já deu, vou ficar aqui no meu canto. Esse é o momento. Cumprimos sim, como eu tenho dito, com tudo aquilo que temos que fazer, mas esse tempo não pode nos esfriar. Esse tempo não pode nos levar para a caverna. Esse tempo não pode nos tornar pessoas altivas, vítimas de uma situação, quando na verdade a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos vítimas, irmãos. Ninguém aqui é vítima. Independente do que nós tenhamos passado, nós não somos vítima. Nós somos mais que vencedores. É isso que a Bíblia diz que nós somos. E se nós somos mais que vencedores, então não é tempo de estar na caverna. E aí nós vamos lá para o versículo onde ele diz: sai e dispõe-te. Versículo 9. Não, versículo 11, desculpe. Ele diz: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. É tempo de nós sairmos desse lugar. É tempo de nós voltarmos para o secreto. É tempo de nós nos levantarmos pela madrugada e clamarmos ao Senhor. É tempo de nós nos colocarmos na brecha. Eu sei que logo quando chegou todos esses decretos até nós, eu sei que isso acabou, quem sabe, gerando em nós um certo amedrontamento. Mas como nós cantávamos aqui, no dia mau, meu Deus me guardará. O nosso Deus nos guarda. Ele não foi pego desprevenido. Ele não foi pego de surpresa. Deus não está lá apavorado
pensando como é que eu vou resolver essa situação. Não, Ele continua sendo Deus e Ele quer nos dar estratégias para vivermos esse tempo da melhor forma possível, para que os planos que Ele estabeleceu antes, para que aquilo que Ele falou para nós o ano passado, que Ele faria esse ano, Ele vai fazer. Ele continua sendo Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Para que aquilo que ardia no nosso coração, antes de entrarmos nesse tempo, continue ardendo. Para que aquilo que nós chorávamos e orávamos, antes de que esse tempo chegasse, continue ardendo. Continuemos desejando ardentemente isso nos nossos corações. Porque Ele continua sendo Deus. Sai e dispõe-te. Porque na caverna, nós não conseguimos enxergar nada. Na caverna, desculpem a expressão, a única coisa que a gente enxerga é o nosso umbigo. Porque nós estamos ali sozinhos. Então nós achamos que é só nós. Só eu faço. Só eu limpo a casa. Só eu que sou a boa esposa. Só eu que sou a boa mãe. Só eu que sou a boa trabalhadora. Só eu que sou a boa irmã. Só eu que faço. Só eu. Quando na verdade não é assim. A caverna nos torna vítimas. O secreto nos torna mais que vencedores. E é para esse lugar que nós devemos correr. Para o secreto. Onde nós não somos vítima. Onde nós temos um Deus que, independente das circunstâncias e situações e decretos, Ele diz que nós somos mais que vencedores. E se Ele diz que nós somos mais que vencedores, Ele vai nos dar estratégias. Quem sabe Deus quer revelar ao teu coração coisas que outrora você nunca da parte do Senhor teve. Esse é o momento, irmãos. Parece que, não sei, né? Mas a sensação que nós temos hoje é que parece que Deus está tão presente, tão real. Como outrora, quem sabe, nós nunca sentimos da parte do Senhor. É tempo de nós irmos para o secreto e não para a caverna. Porque lá na caverna é impossível ver Deus. É impossível ver a grandeza do Senhor. Sai, dispõe-te novamente. Sai desse lugar. Dispõe o teu coração. Deixa essa decepção. Ninguém está dizendo que ninguém está desconsiderando essa decepção. Mas não é momento disso. Não te apega só a isso. Levanta. Sai desse lugar. Dispõe novamente o teu coração. E esteja no lugar onde o Senhor tem te chamado. E ali eu acho interessante porque acontecem, uma série de situações vão acontecendo. Aí diz que, eis que passava um grande e forte vento, que fendia os montes, mas Deus não estava ali. Depois diz que vem um grande, porém o Senhor não estava no vento. Depois vem um vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto vem o fogo, mas o Senhor não estava. O Senhor estava num vento tranquilo. E o que eu aprendo, Deus está ensinando algo para Elias. Elias queria revolucionar de forma, queria espetáculo, show, fogos de artifício. E Deus está mostrando para Elias que ainda que ele não visse, Ele é um Deus de secreto, do silêncio, um Deus discreto, um Deus que continua fazendo. Não é porque eu e você não estamos vendo que Deus não está trabalhando. Não é porque os nossos olhos humanos e naturais não estão vendo grandes acontecimentos que Deus não está fazendo, porque Ele continua fazendo. E Deus estava naquele momento dando um ensinamento para Elias, dizendo: Elias, tudo bem, eu entendo que tu está falando, que tu és zeloso pela minha obra, e por isso tu está onde tu está na caverna, mas entende um pouquinho o que eu quero te dizer. Eu não sou um Deus de espetáculos, de show business. Eu sou um Deus que trabalha no secreto. Eu sou um Deus de profundidade. Não um Deus de raso, não um Deus que precisa de aplausos, de pessoas dizendo parabéns. Não, Deus não precisa disso. Ele trabalha nas pequenas coisas. E ali naquele momento, naquele vento suave, Deus fala com Elias. E aí novamente vem a pergunta: Elias, o que fazes aqui? E o que eu acho interessante é que a resposta de Elias é a mesma. Mas naquele momento, a disposição de Elias já tinha mudado. O que eu quero dizer para você nessa noite: a tua resposta pode estar sendo a mesma para Deus quando Ele te diz: por que tu está aí? Por que tu parou? Por que tu está na caverna? Sai desse lugar. Não te mandei para ir. Não te mandei tu ficar aí. Quem sabe a tua disposição, a tua resposta pode até ser a mesma: Senhor, eu estou decepcionado. Senhor, eu ouvi tanta coisa. Senhor, aconteceu isso. Senhor, eu não esperava, nunca esperava viver isso na minha vida. A tua resposta pode ser a mesma, mas a tua disposição tem que ser: sai e dispõe-te. Sai e sai dessa caverna. Levanta-te e sai dessa caverna.
Ainda que a tua resposta para aquilo que Deus está te perguntando no falar seja a mesma perante as tuas orações, mas tenha disposição de voltar ao lugar onde você deixou o moço lá esperando. Elias tinha deixado o moço lá. Ele estava gerando, né? Estava gerando aquele moço. Ele estava ali naquele momento cuidando. Não sei se a Bíblia não fala, mas eu acho que esse moço era Eliseu. A Bíblia não entra em detalhes, né? Mas aquele moço estava acompanhando Elias. E quando ele se decepciona, aquilo fica lá, esquecido. Mas nessa noite Deus nos chama para sairmos da caverna e voltarmos a fazer obras maiores, voltarmos a crer na salvação da nossa família, voltarmos a orar, voltarmos a levantar pelas madrugadas, voltarmos a levantar mãos santas, voltarmos a jejuar, voltarmos a clamar, voltarmos a fazer aquilo que nós outrora fazíamos, voltarmos a clamar por aqueles que estão perdidos, voltarmos a fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. É tempo de voltarmos, irmãos, é tempo de sair dessa caverna. E para concluir, ele diz aqui, no versículo 18, ele diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus estava dizendo para Elias, agora ele ia entender, porque ele não estava mais na caverna. Se Deus tivesse falado, quem sabe, com Elias lá dentro da caverna, ele ia continuar dizendo: não, só eu faço, só eu isso, só eu subo, só eu arrumo, só eu varro, só eu pinto, só eu isso, só eu aquilo. E aí quando ele sai da caverna, agora sim, ele tem a visão novamente do todo. E aí Deus diz para ele: olha aí, ó, olha os teus irmãos que estão do lado, não é só tu. Tem pessoas que estão se levantando, tem pessoas que estão clamando, tem pessoas que estão indo à igreja cultuar a Deus com as devidas restrições, com tudo aquilo que é necessário, mas ainda existem os remanescentes. Não é tempo de fuga, não é tempo de caverna, é tempo de se colocar na brecha, é tempo de ir para o secreto, é tempo de clamar, é tempo de voltar a deixar que essa chama, ela volte a arder no nosso coração. E eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, e eu pedi que eles estivessem louvando ao Senhor com um cântico que diz: fogo consumidor. E essa noite, quem sabe, o Senhor nos chama para nós sairmos da caverna. E para concluirmos, enquanto eles vão se arrumando, eu quero concluir com Romanos 8:19, que é uma palavra que Deus tem ministrado e essa palavra tem ardido no meu coração, que diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, é tempo, irmãos, o mundo precisa, as pessoas estão aguardando que nós venhamos nos levantar e nós venhamos a ser resposta na vida delas. Há mulheres que precisam que nós mulheres venhamos nos levantar. Há esposas que precisam que nós venhamos nos levantar e dizer: não, luta pelo teu casamento, vale a pena, continua, não importa a situação, luta. Há homens que precisam que nós venhamos chegar do lado dele e dizer: não, continua, persevera, não para, não desiste. Há jovens, há adolescentes, há crianças, há líderes, há pessoas que precisam que nós venhamos dispor o nosso coração e dizer: olha para nós permanecemos firmes, nós estamos no Senhor, padecemos sim, sofremos sim, nos entristecemos sim, às vezes temos vontade também de não vir à igreja, às vezes temos vontade de não acordar, mas quando isso acontece, nós não vamos para a caverna, porque a caverna vai me tornar vítima de mim mesma. Eu vou para o secreto, porque quando eu vou para o secreto, aquela vontade que eu tenho de não levantar, ela logo se vai, porque vem a força do Senhor. A Bíblia diz que os jovens, eles se fadigam e se cansam, mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Nós precisamos voltar a esperar no Senhor, irmãos. Nós precisamos voltar independente. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei o que chegou aos teus ouvidos ou o que tem chegado até você. Quais são as más notícias? Quais são os recadinhos? Quais são os decretos? Quais são os bilhetinhos? Quais são as mensagens do WhatsApp que tem chegado até você, que tem te decepcionado? Mas sai, dispõe o teu coração, porque há um Deus que ainda fala. Há um Deus que tem falado, mas se você ficar na caverna, você não vai conseguir ouvir, porque Ele não é um Deus que vai chegar com show business. Ele vai chegar de manso, suave,
para curar o teu coração dessa decepção, para mostrar que Ele é Deus e que independente de decretos, independente das situações, Ele tem poder para mudar e reverter qualquer quadro, qualquer situação. Porque o mundo aguarda, irmãos, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem uma versão que diz os filhos da luz. O que é essa ardente expectativa da criação? O mundo aguarda, irmãos. Esse é o tempo, essa é a hora. Essa é a hora de que aqueles que receberam da parte do Senhor, quem sabe quantos de nós recebemos promessas, recebemos tantas coisas que Deus entregou nas nossas mãos, e como nós estamos hoje? Estamos na caverna, reclamando não, mas como Elias, não dá mais. Quantas vezes eu tentei fazer e não deu? Quantas vezes eu tentei fazer e foi barrado? Quantas vezes eu tentei fazer, não, sou só eu. Não é só tu não. Existem os remanescentes, existem pessoas que estão pagando o preço. Ontem mesmo, eu vim no culto também ontem, e estava falando com a tia Josi, e aí ela estava falando comigo da tia Denise, que teve logo no início, ela disse que ela acordava de madrugada, e que Deus colocou no coração dela que ela tinha que orar pela minha vida. E aí ontem a tia Josi veio me falar, e eu disse para ela que muito obrigado, porque realmente logo no início, nós somos pegos de surpresa, e algumas coisas foram nos abalando, mas essa é a prova de que há remanescentes, há pessoas que estão se colocando na brecha. Você não está sozinho, eu não estou sozinha, nós não estamos sozinhos. Deus tem levantado pessoas para orar por você, para clamar pela tua vida, para clamar pela minha vida. Mas também chega um momento que eu preciso me colocar, que eu preciso dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu vou voltar a clamar pela minha casa. Eu vou voltar a desejar que os meus estejam comigo no culto. Eu vou parar de ficar me vitimizando, dizendo que só eu fiz e não reconheceram, que sou eu isso, que sou eu aquilo, que sou eu que procuro, que sou eu que vou na igreja, porque ninguém me acompanha, porque ninguém vai comigo. Para com isso. Para com isso. Sai da caverna. Vai para o secreto. Porque é lá que eu sou renovado. É lá que eu sou fortalecida. É lá que eu entendo que há no mundo pessoas esperando que eu seja a resposta para essa geração. Pessoas estão olhando para nós e pensando: vamos ver como é que ela vai reagir, vamos ver qual vai ser a posição. Porque a criação espera que nós, os filhos da luz, venhamos a nos manifestar, venhamos nos posicionar, venhamos frutificar, venhamos a produzir bons frutos. E eu gostaria que nesse momento você meditasse na letra desse cântico, porque diz: fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama. E que nessa noite, oxalá queira o Senhor, que nessa noite seja você que está nos assistindo e nós que estamos aqui, que o nosso coração seja aquecido, que o Senhor traga a tua e a minha memória as promessas dele na nossa vida. Que maior seja aquilo que o Senhor tem falado, do que os decretos, do que os falatórios, do que as falações, do que as picuinhas, do que as nossas decepções. Que maior seja aquilo que o Senhor está dizendo a nós. Que maior sejam os conselhos do Senhor. Maior seja a palavra do Senhor. Maior seja aquilo que o Senhor está falando conosco nessa brisa suave. Quando nós nos levantamos pela manhã, quem sabe quantas vezes você não tem vontade de ir trabalhar? E por que você tem conseguido ir trabalhar? Porque o Senhor tem estado contigo. Porque o Senhor tem te dado graça. Porque por você não estaria mais. Por você já tinha abandonado. Por você já tinha desistido. Quem sabe por você ou por mim nós não estaríamos hoje aqui. Mas porque é graça do Senhor. Porque há um Deus que continua batalhando as nossas batalhas. Há um Deus que continua cuidando de nós. Há um Deus que continua zelando pelas nossas vidas. E que nos diz: sai e dispõe-te. Sai, dispõe o teu coração. Sai dessa caverna. Sai desse lugar de decepção. Sai desse lugar de vitimização. Sai desse lugar onde tu acha que é só tu. Tu está fazendo sim. Tu pode ser a esposa que ora. Tu pode ser a mãe que cuida. Tu pode ser aquela pessoa que trabalha e te esforça. Mas não é só tu.
Tem outras pessoas que estão fazendo, tem outras pessoas que estão labutando também, tem outras pessoas que estão batalhando também, tem outras pessoas que estão orando também, e nós precisamos nos unir com essas pessoas, nós precisamos nos unir forças, para que esse tempo passe logo. Vamos estar louvando ao Senhor. Aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Eu convido você a se colocar em pé, e quem sabe é chegado esse novo amanhecer. Deus está te chamando novamente. Você que está escondido na caverna, você que está decepcionado, você quem sabe que acha que não tem mais esperança, é chegado um novo amanhecer. Deus está te chamando, e que essa chama volte a arder no teu coração, que nesta noite essa chama, pelo poder do Espírito Santo, volte a arder. Deus está separando, Deus está ungindo os seus profetas, e que nessa noite nós possamos dispor novamente o nosso coração e estarmos no lugar aonde o Senhor tem nos chamado. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos, ó Deus, colocar o nosso coração diante da Tua presença. Pai, Tu conhece, Deus, neste momento vidas que estão nos ouvindo, pessoas que estão aqui, nós que estamos aqui. Tu sabes como se encontra o nosso coração. Quem sabe quantos corações decepcionados, frustrados, cansados, em fuga, Pai. Ah, Deus amado, escondidos na caverna, sem esperança, não querendo acordar, não querendo que chegue esse amanhecer, Pai. Mas que nesta noite, Pai, Senhor, que este fogo que arde em nossos corações, este fogo da Tua presença, do chamado, de fazer a Tua vontade, de estar no lugar certo, Deus amado, este fogo da oração, da leitura da Tua palavra, volte a arder nos nossos corações, porque nós não estamos sós, nós não estamos isolados. Tu continua sendo o nosso Deus, Tu continua sendo o nosso Senhor. Pai, que nesta noite esta chama volte a arder em nosso coração, que nós possamos estar entre esses que o Senhor tem separado, entre esses que o Senhor tem chamado para cumprir um propósito, para ser resposta neste tempo, nesta geração. Senhor, que chegue este amanhecer. Deus amado, que neste momento, Senhor, pessoas se disponham, que haja
haja no nosso coração esse desejo de sair da caverna, essa disposição de sairmos dessa vitimização, Pai, e estarmos no lugar onde o Senhor tem nos chamado, Pai. Que essa chama volte a arder no nosso coração, Pai. Eis as nossas vidas, Pai. Deus, que é chegado o amanhecer, Pai. É chegado o teu amanhecer, Pai. Deus, que possamos voltar a ouvir, Senhor, essa voz suave, sensível, que produz cura, que produz alegria, que produz bom ânimo, Pai. Senhor, eis as nossas vidas, eis os nossos corações, Pai. Queremos voltar a ser resposta, queremos voltar a estar no lugar certo, queremos voltar a gerar vida, Pai, para louvor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Bendizemos o teu nome, Pai. Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas.